Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, segunda-feira, dia 20 de janeiro, estamos na segunda semana do Tempo Comum e celebramos em nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro a festa do nosso padroeiro, São Sebastião. Vamos meditar no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos 28 a 33. Naquele tempo, disse Jesus: Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Celebramos hoje a figura, a intercessão, o testemunho de um grande mártir da Igreja, que é São Sebastião, soldado do Império Romano, que foi martirizado sobre o governo, o Império de Diocleciano. Um soldado que, apesar de ter um grande posto respeitado, colocou a sua fé, a sua crença em Jesus acima de qualquer coisa e por isso foi martirizado. Primeiro, tentaram matar a flechadas, mas não morreu. Depois voltou a testemunhar a sua fé e aí sim foi morto a pauladas e depois foi esquartejado. São Sebastião é um santo ali daquele período, ainda não era cristandade, naqueles primeiros séculos da Igreja, um dos mártires, um dos primeiros mártires, da nossa era cristã e, como também diz os textos patrísticos, o testemunho dos mártires, o sangue dos mártires era a semente para novos cristãos, porque cada vez mais que os mártires testemunhavam a solidez, a radicalidade da sua decisão pela sua fé em Cristo e colocavam a sua fé em Cristo acima da sua própria existência, da sua própria vida, isso era um testemunho profundamente convincente para que outros pudessem também aderir e entender a dinâmica da salvação que a fé cristã anuncia. Por isso, hoje nós temos esse testemunho desse mártir. Mártir é a palavra grega que quer dizer testemunho, testemunha. E de fato, queridos irmãos, amadas irmãs, a fé cristã, a vivência dela, pela fé cristã, propor um estilo, um modo de viver, um modo de ser, de se comportar, de anunciar, que é o modo de Cristo, ela consequentemente deve testemunhar. Consequentemente, ela deve ser manifestada. O cristão, ele se torna, se assim de fato ele é, autenticamente, ele se torna uma manifestação, mesmo que ele não diga nada, mesmo que ele não tenha nenhum símbolo concreto, nenhum objeto, mas o seu modo de viver, o seu modo de se relacionar, o seu modo de agir com misericórdia, o seu testemunho dos seus valores, o seu caráter, e tudo isso ele vai dizer que algo tem ali de Deus. E é muito importante nos dias atuais. Eu sempre ouvi na minha caminhada que as pregações elas formam, elas ensinam, elas nos dão conhecimento, mas o testemunho ele convence, ele arrasta. O testemunho de fato ele tem o poder porque é algo existencial. E queridos irmãos, amadas irmãs, São Sebastião ele testemunha para nós que vale a pena colocar Deus como prioridade na vida. Que acima de qualquer coisa,
que a nossa vida em Deus, que os valores em Deus, que o senhorio de Jesus, Jesus como o Senhor da nossa vida, é algo que está inegociável. É algo que sempre tem que ser o norte, tem que ser a realidade basilar, fundante, fundamental da nossa vida. E que todas as outras coisas da nossa vida têm que estar em coerência com Ele. A figura de São Sebastião possa interceder e testemunhar isso para nós. São Sebastião, na história da Igreja, ele foi muito conhecido como o protetor pela sua intercessão da peste, do flagelo, num tempo de muitas pestes. Então, a intercessão, a figura de São Sebastião sempre foi vista e muitos cristãos recorriam a ela pedindo a proteção disso. Talvez, graças a Deus, hoje, pelo avanço tecnológico e também da medicina, nós não temos isso, mas talvez nós temos outras pestes e flagelos hoje, que é um secularismo, a peste de uma fé rasa, que nem pode ser chamada de fé, de os valores cristãos cada vez mais se diluindo e cada vez mais nós vivendo uma fé muitas das vezes que não tem muito sentido, não é uma realidade radical, profunda. Por isso peçamos São Sebastião que ele nos proteja a nossa fé, proteja o nosso testemunho e cada vez mais possamos não ter medo de pagar o preço do Evangelho, sabendo que Deus cuida dos seus e não desampara, e que, se assim é, tudo seja para a glória de Deus. A vida e a morte seja para a honra e glória do Senhor. Que São Sebastião rogue por nós, rogue pela cidade do Rio de Janeiro, rogue pelo seu povo, para que cada vez mais possamos com a nossa vida testemunhar com coragem o amor de Deus. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.